Agora vamos lá. Quando nós falamos aqui da questão relacionada aos direitos sociais, você tem que lembrar que esses direitos sociais, eles enfrentam um problema muito grande hoje. Qual que é o problema? Cada vez que a sociedade se desenvolve, principalmente por conta do neoliberalismo, se pressiona o Estado para que se reduza a quantidade dos direitos sociais que foram consagrados na nossa Constituição. Então hoje, a grande questão que o direito constitucional se preocupa é a efetividade desses direitos sociais. Como eu vou efetivar esses direitos? Ou seja, como eu vou sair daquela circunstância onde eu tenho o dever ser, que é a previsão da Constituição, o direito em tese, e implantar isso na realidade do povo brasileiro, tá bom? Então essa efetivação, ela encontra uma limitação muito grande, e essa limitação muito grande nós chamamos de recursos públicos, ou seja, nós estamos falando do dinheiro que o Estado possui. Então, essa alocação, esse gasto público, ele tem que ser muito bem visto e muito bem analisado quando você fala da efetivação das nossas políticas ligadas aos nossos direitos sociais. Então vamos lá, você sempre vai ter aqui duas teses, aula para uma carreira jurídica propriamente dita, procuradoria, magistratura, MP, então o professor vai focar aqui para você no TJ uma informação simples para você conseguir responder essa pergunta. Eu sei que o assunto é mais complexo do que isso no nosso curso dentro da plataforma da Nova. O professor aprofunda esse conteúdo de uma forma um pouco melhor para você, mas aqui nós estamos numa live, o professor tem que limitar aí a quantidade de tempo para passar o maior número de informações, mas eu quero que você enxergue isso aqui. De um lado, eu tenho dois argumentos quando eu falo aí da questão relacionada aos direitos sociais, a sua efetivação. De um lado, eu tenho a chamada reserva do possível. Do outro lado, eu tenho o mínimo existencial, tá bom? De uma forma muito sutil, reserva do possível é sempre utilizada pela administração como argumento administrativo da própria administração, das procuradorias. O mínimo existencial é utilizado pelos cidadãos, pelas pessoas que estão ajuizando a ação, pleiteando aí que os direitos sociais sejam efetivamente implantados, tá bom? Então nós vamos ter esses dois argumentos aqui. Então, reserva do possível. Reserva do possível. Perceba, reserva do possível, eu tenho uma limitação orçamentária. Então é certo que o orçamento, os recursos públicos são finitos, mas as necessidades sociais são infinitas. Então você percebe que a reserva do possível, ela traz para nós a ideia de que o Estado vai executar os direitos sociais dentro daquelas limitações financeiras que ele tiver. Eu não consigo atender todos os direitos sociais, não dá, é impossível, por conta de uma limitação financeira. Dentre os direitos que eu posso interferir, dentro das circunstâncias que a administração pode atuar, escolherei algumas das quais o Estado dedicará o seu esforço, o seu empenho, tá bom? Então eu só vou fazer aquilo que é possível. Então reserva do possível, tá bom? Agora, o mínimo existencial é a tese oposta. Peraí, realmente existe uma limitação financeira, é certa. Entretanto, existe, olha que legal, existe um grupo menor e mais preciso de direitos sociais, formado por bens e utilidades básicas que são imprescindíveis à vida humana digna. Não é só a vida humana, mas a vida humana digna. E esses direitos básicos imprescindíveis à vida digna do ser humano é chamado de mínimo existencial. Então perceba, o mínimo existencial ele já foi tratado aqui pela jurisprudência dos tribunais superiores, em especial aqui pelo STF, e o professor trouxe um trechinho só para fazer sentido aqui essa explicação para você na nossa aula. Impossibilidade de invocação pelo poder público da cláusula da reserva do possível, sempre que puder resultar de sua aplicação comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial. Então perceba, como ele disse, a reserva do possível é o argumento da administração, só vou fazer aquilo que eu consigo. E o mínimo existencial é a tese que vai obrigar o Estado, a administração pública, a cumprir com os direitos sociais básicos para a existência da vida digna do ser humano. Bacana essa estrutura, é interessante isso, né? Professor, isso cai na minha prova?
Cai. Olha que legal aqui o que o professor separou para você essa questão. Olha que massa. O elemento externo capaz de limitar ou até de restringir o acesso dos titulares de um direito fundamental social específico face à limitação orçamentária do Estado denomina-se intervenção orçamentária, intervenção seletiva, reserva do possível, interferência financeira e fundo residual. Depois da explicação, fica fácil você dizer aqui que a reserva do possível, tá bom? A reserva do possível aí é esse daqui, beleza?